Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, toda vara ou ramo que em mim não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e acolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra nessa manhã. Acrescenta, Senhor, a tua bênção sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Que o Senhor abençoe os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando em suas casas. Recebam da mesma porção, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Antes da gente começar aqui a palavra, eu queria orar pelo irmão Evandro, que ele foi fazer uma prova de concurso lá em João Pessoa. Vamos orar por ele. Senhor, eu quero abençoar teu filho, que foi fazer essa prova. Pai, nessa manhã, que o Senhor o abençoe. Obrigado porque ele chegou em paz, e que ele faça uma boa prova, Senhor. Que ele relembre de tudo que estudou. Senhor, que o Senhor ajude para que ele possa fazer uma prova excelente. Que seja aprovado e que venha a nomeação, Senhor, do teu filho. Nós louvamos o teu nome, abençoa para a glória do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queridos, esse texto aqui de João, capítulo 15, o Senhor fala, Jesus chama a atenção dos discípulos para algo que é muito importante, tanto aos discípulos naquela época, quanto para nós nos dias de hoje. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira, ele é a árvore que dá fruto da vide, né? Vai dar um bom fruto. Eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Toda árvore, todo ramo que estiver em mim não der fruto, o que é que faz? Corta. Em outras versões vai dizer que ele poda. Em outras versões vai dizer que está sendo podado. Em outras versões você vai ouvir que ele vem e poda, corta. Corta de uma forma que nós precisamos entender nessa manhã isso aí. Quando Deus está nos podando, quando Deus está cortando, é porque não está dando fruto. Um fruto, a palavra do Senhor também diz que devemos dar frutos dignos de arrependimento, de quem se arrependeu. Frutos, não de alguém que está vivendo a vida de todo jeito, mas sim alguém que está arrependido. Então, queridos, ele diz que se estivermos nele, e as suas palavras estiverem em nós, pediremos o que quisermos e será feito. Mas deixa eu te perguntar, você tem pedido ao Senhor, não tem? Tem coisas que você tem alcançado? Mas você tem alcançado tudo o que pede? Não. E por que será que não alcançamos tudo o que nós pedimos? Ele diz no texto que nós acabamos de ler:
versículo 6. Não, perdão, versículo 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Se estivermos no Senhor e se as palavras dele estiverem em nós. Veja que coisa confrontadora para as nossas vidas. O texto aqui não está dizendo, se você estiver no Senhor, a palavra dele vai estar em você. É estranho, né? Você está em Deus e a palavra dele não está em nós. Ele não diz aqui, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estarão em vocês. Ele diz, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Precisamos estar no Senhor. A nossa palavra precisa estar no Senhor. Se estivermos nele, as nossas palavras também precisam estar nele. Porque tem muita gente que está procurando caminhar em Deus, mas da sua boca não saem palavras, frutos dignos de arrependimento, de alguém que se arrependeu. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos chama para uma reflexão, de olhar para si mesmo. E, meu Deus, será que eu estou dando fruto ao Senhor? Será que eu não estou no Evangelho só por puro interesse? Ou será que eu estou no Evangelho por pura devoção, amor, relacionamento, resposta a Deus? Nós precisamos responder a Deus. E qual é a forma que nós respondemos a Deus? Ele está esperando de nós adoração, devoção. Ele está esperando de nós entrega. E muitas vezes nós ouvimos que a entrega deve ser profunda, larga. Nós ouvimos as pessoas, olhe, se entregue ao Senhor. E tem dia que parece que está tão difícil se entregar. Tem dia que parece, meu irmão, minha irmã, que a gente fica sem perspectiva, a gente olha para frente, olha para o lado, olha para trás, e começa a declarar coisas que a palavra de Deus não diz que devemos declarar. Muitas vezes nós olhamos a nossa história de vida, e ela não aconteceu como a gente queria, como a gente planejou, como a gente sonhou quando era criança. Eu vi um vídeo bem curto essa semana, de uma criança, 1980 e pouco. Eles fizeram um documentário sobre a vida e o amor, e ele tinha acho que 8 anos, e perguntaram para ele qual era a melhor coisa da vida, o prazer da vida, e ele disse assim, o que ele esperava da vida dele. Ele disse, eu espero ter uma casa com piscina, ter a minha esposa, sair para trabalhar, voltar do trabalho, chegar em casa, encontrar a minha esposa, a gente vai, faz uma refeição juntos, mergulha na piscina, depois a gente sai, toma um banho juntos, menininho de 8 anos, e a gente vai para o quarto, vive o nosso amor e ficamos felizes. 8 aninhos. Aí eu fui ver nos comentários, né, todo mundo muito maravilhado. Uma criança com desejo tão simples, uma coisa... Parece que até hoje ele não descobriu muito o que é o amor. Entende? A gente tem planos, a gente tem projetos. Quando a gente é criança, a gente quer um bocado de coisa. Hoje, Letícia fez aqui a venda dela. A mãe de Pamela chegou, foi a primeira cliente de Letícia. Ela disse, quem quer comprar na lojinha de Letícia? Aí vendeu a ela um negócio. E aí? Se você perguntar a ela, toda criança quer ser veterinária, médica, quer ser um bocado de coisas. Quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo
como é a vida. Algumas coisas a gente entende que para se conquistar algumas coisas, a gente vai ter que se esforçar bastante. Primeira coisa, como estudar. E tem aqueles que são mais propensos a estudar e outros que têm muita dificuldade, não gostam, porque nós queremos que as coisas na vida mudem assim rapidamente. Nós queremos que as coisas na vida mudem, aconteçam. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que os nossos planos não são como a gente deseja. E eu já disse isso muitas vezes aqui. Aquilo que você está vendo à sua frente hoje não é o seu destino final. Aquilo que você está vendo diante de você hoje não é o fim. Você pode superar, você pode esperar o tempo. Você pode se reinventar. Chega uma fase da nossa vida que a gente cansa de esperar. A gente cansa de olhar para frente. E aí, quando por isso que a palavra do Senhor diz que devemos meditar de dia e de noite, porque quando voltamos os nossos olhos para Jesus, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra, nós temos fôlego. Nós olhamos e, meu Deus, me perdoe, porque eu perdi o propósito, porque meus olhos estavam só olhando para o que eu queria. Me perdoe, Senhor. Na estrada da nossa vida nós vamos ter os altos e baixos, nós vamos ter os confrontos. E o que é que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã? É que nós não podemos viver a nossa vida só diante de uma perspectiva de ter sucesso ou ser derrotado. Tem muita gente perdida porque está em busca de um sucesso que Deus não planejou para a sua vida. E aí nós temos algumas coisas muito interessantes que pessoas desistem muito fácil. Aí você diz, pastor, mas você não sabe a demanda que ele viveu para dizer que é fácil. Na geração de hoje, principalmente, nessa geração que enfrentou essa pandemia, com muita tecnologia, podendo ficar em casa, e praticamente dependendo, do grau societário no Brasil, nem todo mundo passou fome, teve auxílio, ajuda, as pessoas ficaram até mais solidárias. A gente até achava que o povo ia voltar melhor depois da pandemia, muita gente voltou pior, mais orgulhoso, mais egocêntrico, porque às vezes, numa situação como essa, principalmente de uma pandemia, e da forma que foi feita, é cada um por si. Você não podia visitar seu familiar, então a pessoa ficava, imagine as pessoas que moram só. A pessoa mora só, vai para o trabalho, mas de repente ela teve que ficar 24 horas sozinha, dentro da sua casa, sem poder visitar. Era a coisa mais estranha do mundo, Você podia ir no supermercado, mas não podia ir na casa de ninguém. Porque no supermercado ninguém se contaminava, no ônibus cheio também não. Você só se contaminava quando alguém te visitava. Então, a gente vai ter uma geração que passou por essa pandemia, mas ela ainda tem muitos recursos à sua mão, diferente da minha geração que não enfrentou uma pandemia, mas enfrentou vários momentos de escassez. Você pedir um brinquedo e sua mãe dizer assim, não posso lhe dar. E não podia mesmo. Entendeu? De você, a geração dos mais velhos aqui era pior ainda, Hoje pegar roupa emprestada é brechó, antigamente era pobre mesmo. Você pegava a roupa de alguém, herdava, hoje não, é tudo vintage, é chique, fazer garimpo nas lojas e tal. Antigamente não era pobre mesmo, o cara pegava a roupa do outro, é porque não tinha nada. A mãe trabalhava na casa de alguém e trazia lá as roupas dos filhos do patrão. É tudo muito diferente.
Então, a nossa forma de poder suportar as demandas é diferente dos nossos filhos. Eles, se ficarem sem o celular, perdem o rumo. A gente ainda sabe um pouquinho como é que passamos pelas... Tem algumas gerações que, por exemplo, a minha, passou por todas as mudanças tecnológicas, né? De você sair da carta, ir para o meio de e-mail, telefone, internet de escada, para depois vir a banda larga, depois, sabe? Todas as mudanças tecnológicas de você viver vidrado numa televisão, na programação que não tinha muito o que mudar, e hoje você ter uma infinidade de canais que você pode acessar, que você pode ali escolher. E aí eu pergunto para nós, qual é o fruto que nós estamos dando para Deus? Porque nós temos uma obstinação da nossa vida. Eu quero me casar bem, quero ter um bom emprego, e amém. Um emprego para a glória de Deus, tem que pensar nisso mesmo. Não tem problema não. Procure um bom emprego, procure fazer sempre o melhor, isso vai ser importante. Mas a palavra do Senhor diz que tudo que façamos tem que ser para o quê? Para a glória de Deus. Obrigado, minha querida. Essa minha esposa tá chique hoje. Não, vocês são muito babão. Ela hoje está com a roupa diferente. Não é todo dia, eu sei que ela não é chique todo dia. Eu sei que ela não é. Quem dorme e acorda com ela sou eu. Vocês veem a parte arrumada. Então, gente, a palavra do Senhor diz que tudo que façamos deve ser para glorificar o Senhor. E é isso que nós precisamos refletir hoje. Estamos fazendo mesmo para a glória de Deus? Ou estamos fazendo porque a gente só necessita? Porque a gente quer sair daquela situação? Qual o fruto que nós temos dado para o reino de Deus? Qual o fruto que nós temos dado para o Senhor? Nós temos uma palavra para esse ano que é de frutos maduros, que nós vamos colher frutos maduros. Mas para que haja uma colheita, tem que haver um plantio, sim? Então, nós estamos plantando bem. E aí você pode perguntar, mas pastor, o que é plantar bem? Né? O que é plantar bem? O que é o significado de plantar e colher? Me digam aí, para você. O que é o significado de plantar e colher? Alguém pode dizer? Necessidade e suprimento da necessidade. Outra pessoa. Amor, atitude. Né? Plantar com atitude. Necessidade. O que mais? Significado de plantar e colher. Não ouvi. Ação. Isso. Vejam só. Quando Jesus e o Senhor também em sua palavra, ele fala nos livros antigos, em Gênesis, que enquanto houver noite e dia, haverá sementeira e colheita. Vai haver plantio e vai haver colheita desse plantio. Quando Jesus fala do plantio, é realmente as nossas atitudes, as nossas ações. A gente planta amor, a gente planta dignidade, a gente planta, como nós lemos aqui na palavra de oferta de Cornélio, as esmolas, então a atitude de doação. Então, enquanto nós estamos fazendo alguma coisa, nós vamos colher disso que fizemos, ok? Então, tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes são um plantio. E vai vir desse plantio o quê? Colheita. Temos uma filosofia do mundo que diz que generosidade, o quê? Gera generosidade. Então, quem é generoso, colhe. Eu estava essa semana, fui com as meninas no médico, de manhã,
e apareceu uma vaga para estacionar o carro, quando a gente chegou na frente do consultório. E meu carro estava com um problema na bateria, que a bateria estava descarregando, e eu estava tendo que, quando descarregava mesmo, eu tinha que empurrar para poder pegar. E eu só à frente do consultório tinha uma ladeirazinha, sabe? Então não ia ter problema nenhum, ninguém ia precisar empurrar, a gente ia entrar no carro, botar para pegar e pronto. E aí eu passei, irmãos, 10 minutos com o carro ligado, esperando uma família que ia sair. 10 minutos mesmo, esperando para poder pegar. A pessoa já estava saindo, mas esqueceu alguma coisa, teve que voltar no consultório. Acho que foi para pegar um atestado, alguma coisa. E eu fiquei lá esperando. A sinalização do carro estava dizendo que eu ia entrar à direita, não estava em pisca-alerta. Estava dizendo que eu ia entrar. Aí chegou um cara, parou atrás de mim e buzinou. Eu disse, meu filho, não sei o que você quer. Aí ele pegou e passou na frente. E aí ele parou o carro. E dali saiu uma senhora com uma criancinha bem novinha, recém-nascido, poucas semanas. E aí saiu também a mãe, por ter feito o parto, né, devia ser umas 2 semanas depois, estava vindo para a primeira consulta. E aí eu olhei, e o cara, eu acho que ele pensou que eu estava ali só, eu era um Uber ou alguém esperando alguém para vir. Aí ele entrou na vaga que eu ia entrar. O carro saiu, enquanto o pessoal estava desembarcando, o pessoal saiu, aí ele entrou. Eu olhei assim, meu Deus. Mas naquela situação, vendo uma mulher recém-operada, dificuldade de sair, eu disse, eu não vou reivindicar a vaga que eu estava esperando esses 10 minutos. Aí eu fui estacionar em outro lugar e eu fiz uma oração do Senhor, que esse carro pegue na hora que a gente for sair, para a gente não ter que empurrar esse carro, eu e as meninas. E a gente foi, fez tudo. Mas a minha vontade era dizer para o cara o seguinte, olha, eu plantei generosidade hoje na tua vida, tu faz a mesma coisa com alguém. Mas eu disse, o importante, quando Deus está sondando o nosso coração, não é outro vir dizer o que você tem que fazer, é saber o que está aí dentro, se você consegue responder da mesma forma ou diferente. Eu não disse nada ao cara, pegamos nossas coisas, fizemos o atendimento das meninas, na hora de sair, eu disse, agora, em nome de Jesus. Aí liguei, o carro pegou, disse, oh, glória a Deus. Aí foi-se embora, e depois eu troquei a bateria do carro. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? É que, qual é a resposta que nós estamos dando diante das situações? A gente diria, isso é uma resposta cristã, uma atitude cristã. Às vezes nós fazemos por conveniência, ou vendo se vai dar certo, se vai dar tudo, vai ser tudo bem, se eu vou ter vantagem. Eu quero dizer uma coisa para mim e para você, essa atenção que Jesus chama aqui, é muito forte, queridos. Isso aqui é muito profundo e vocês vão entender mais ainda. Eu estou explanando, abrindo um pouquinho o leque aqui para a gente entrar no profundo do assunto. Que, sobre frutos, eu vi uma pessoa chegar para Deus. Uma vez o carro dela quebrou, e ela chegou para Deus e disse assim, Senhor, eu sou dizimista fiel, viu? Não me deixa assim. Ele foi lá e ligou o carro, pegou, enfim, contou uma boa história. Mas sabe o que é interessante? É que às vezes a gente pensa que precisa lembrar a Deus do que a gente fez, enquanto não reconhecemos o que Ele é para nós. O mais importante para Deus não é você lembrar a Deus o que você fez. Nós lemos aqui Atos 15, no momento da palavra de oferta, que Cornélio não lembrou a Deus o que ele estava fazendo. Deus lembrou de Cornélio e disse, visite lá Cornélio e fala para ele que eu estou ouvindo as suas orações e vendo as suas esmolas, porque elas estão para mim como memória.
lembrança. Deus está se lembrando da atitude daquele homem. Aí você deve pensar, acho que Deus não deve me ver. Não, irmão, Deus é poderoso, soberano, que Ele está vendo tudo, em toda parte, em todo lugar. E o Senhor está ainda mais, não só vendo em toda parte, em todo lugar, como também está sondando o coração de todas as pessoas. Então Ele sabe quais são os nossos pensamentos, Ele sabe quais são as nossas atitudes. E aí você pode perguntar, se Deus sabe que eu sou mau, o que é que Deus espera de mim? Que você conheça a palavra dEle, o que Ele fez por mim e por você, e que você permita que dentro de você receba o Espírito dEle, para que saia algo diferente do que um dia aí estava. Amém? Então o Senhor está nos confrontando para que eu e você nos alinhemos com o coração dEle, e que de nós saia um bom fruto. Mas muitas vezes nós entramos em alguns enganos desse mundo, olhamos para a nossa vida e dizemos assim: eu não tenho nada, fulano é que tem, mas eu não tenho. O que é que eu tenho? Eu pago o aluguel, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho carro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A nossa vida se resume a uma mesquinharia do que possuímos dessa vida. Mas nos esquecemos que nós estamos gerando uma herança eterna, que é um galardão. Jesus falou para o jovem rico: venda tudo o que tem, dê aos pobres, e vem me seguir, você vai ter um tesouro nos céus. E ele disse: eu não posso, eu sou muito rico, eu tenho muita coisa. Por isso que parece mais fácil desistir de tudo quem tem pouco. E o Senhor disse, vai ser mais difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele calcula a sua perda, e o pobre não. Mas, nessa geração conformada, confortável, tem muita gente fazendo a mesma coisa que o jovem rico. E a gente acha que é só o rico que vai ter dificuldade para entrar no reino dos céus. Mas a palavra do Senhor também diz que aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Muitas vezes o nosso tesouro, igualado à riqueza daquele jovem rico, vai ser a nossa família. E aí você não vai ter coragem de frustrar a sua família, e vai e toma uma atitude errada, segue um caminho errado, porque você não quer frustrar a sua família, porque ela é seu tesouro. Ah, mas pastor, a palavra do Senhor diz que devo honrar. Sim, honre seu pai e sua mãe. Honrar é diferente de você seguir um caminho errado. Honrar pai e mãe não é com presente e lisonja no dia, na data do Dia das Mães, não. Eu vejo gente que tem coragem de dar presente, de fazer declaração, no dia da festa da família, está lá, falando e etc e tal. Mas no dia a dia, aquela pessoa é mais distante. E às vezes alguém que não é da própria família, está mais perto ajudando do que um familiar. Então a resposta que nós damos, o fruto verdadeiro, é no dia da necessidade, é no dia da angústia, é no dia a dia. A minha sogra passa por isso com a sogra dela. A sogra dela, uma mulher de 95 anos, mora com minha sogra. Está lá no dia a dia, meu irmão, cuidando dela. Passou várias fases de Dona Marina. Infelizmente, hoje a fase dela é uma fase bem mais limitada. Mas na hora de reivindicar, os outros filhos vêm, meu filho, pedindo tudo. Porque é minha mãe, sangue do meu sangue, mas ninguém vai lá para trocar a fralda dela. Ninguém quer ir lá para passar um final de semana com ela, ouvindo ela toda vez dizendo: meu filho, eu acho que hoje eu vou embora, eu vou morrer hoje. Só porque ela está tossindo e muita secreção. Pô, a mulher fumou, um terço da vida dela foi fumando. É a resposta, é a colheita. Mas os outros não querem ir lá. Quer passar, meu irmão, um dia, minha mãe
você é uma bênção e tal, e ó, cada um vai para o seu canto. Quem está vivendo o dia a dia é a sogra, é a nora lá, vivendo todo dia. Ouvindo, limpando, cuidando. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Dá fruto, meu irmão. E você pode dizer, talvez a minha sogra nesse estado diz assim, eu não tenho nada. Ela não tem uma casa própria. Ela não tem um grande emprego. Trabalhou a vida toda no município, né? Foi no município. Não tem um grande salário de aposentadoria. Mas eu digo a você, a riqueza que ela está construindo é maior do que muitos bilionários desse mundo. Porque procura ter prazer no que está fazendo. Uma sobrinha dela, prima de Rafaela, quando ela foi fazer o encontro com Deus, e a família é muito católica, e a mãe mesmo não foi no dia do encontro com Deus, porque não quer entrar numa igreja evangélica. Sabe quem foi que estava lá? A tia Ana. Porque todo mundo estava ocupado também com suas programações, mas a tia Ana estava lá, porque muitas vezes, desde criança, estava ali, Senhor, tem misericórdia, salva, ajuda, seja com essa menina. Vocês estão entendendo? Construir algo em Deus é muito mais prazeroso. E o que é que eu estou vendo nesse tempo, irmão? Nós, muitas vezes, perdemos o prazer de construir algo para Deus. O mundo está ventilando uma situação que as pessoas não têm problema nem em ser desonesto para alcançar alguma coisa. E ainda dizem que é graças a Deus. Elas estão vendendo coisas ilegais, não tem problema. Se for falsificado, não tem problema. Não tem problema sim, irmão. Ah, mas pastor, a marca lá está lucrando muito. É, meu irmão, a marca lá levou muitos anos, gastou muito dinheiro para chegar onde está. Se você não tem dinheiro para comprar daquela marca na loja oficial, compre de uma marca que dá para você sustentar. Eu não compro nada que eu... Se você me vê com uma marca chique, ou é porque eu endoidei e paguei, ou porque alguém me deu. Mas geralmente eu compro aquilo que dá para mim. Ou porque herdei, de vez em quando eu herdo do meu sogro umas roupas. Mas, quando a gente engorda, dá para herdar pouco. Mas como meu sogro, ele é baixinho, tem uma barriga grande, aí dá certo para mim e ele. Mas, irmãos, se não dá para comprar, não tem problema nenhum comprar na Riachuelo, não. O problema é você chegar com uma roupa falsificada, que você não tinha nunca a condição de comprar aquela roupa, e você está comprando. Por exemplo, tênis, sapato e tênis falsificado faz mal para a sua coluna. E aí, não compre, querido. Não entre nessa. Por quê? Porque Deus está olhando também esse plantio. Isso não glorifica a Deus. Isso não glorifica o Senhor. Da mesma forma que não glorifica um pastor que está ali. Ah, mas ele é empresário, ele é muito rico. Mas mesmo assim, quando ele receber um encargo pastoral, ele deve glorificar a Deus no que ele faz. Ele não pode usar um relógio de 20, 50 mil reais, não. Porque aquilo escandaliza o evangelho. Não, mas ele faz muitas ações, tudo bem, mas ele já está bem vestido, ele está bem acompanhado. Aí o cara pega e fala assim, mas Salomão, vamos separar aí. Salomão vivia na lei, não vivia na graça, e Salomão era um rei. É diferente o status de um rei para os nossos dias de hoje. Naquele tempo também, Deus queria, pela riqueza na vida dos homens, mostrar o seu poder.
Então quer dizer que Deus hoje não mostra o seu poder pela riqueza também na vida de alguns homens? Pode sim, mas Deus não quer que nós venhamos ter no nosso coração a vanglória e a vaidade nisso. Às vezes o cara, será que não mexe na consciência de alguém que um relógio que ele está no braço podia sustentar um missionário durante um ano? Aí você vê uma coisa interessante. Salomão teve tudo, muita sabedoria, mas aos fins da sua vida foi classificando que tudo era vaidade. Por quê? Ele provou de muitas coisas, bebeu de muitas fontes, mas ele chegou a uma conclusão, que se ele tivesse talvez uma vida mais simples, teria sido melhor, porque ele se esforçou muito, comeu pão de dores. Mas sabe qual é o problema, irmãos? É quando nós permitimos que no nosso coração entre a vaidade e os nossos frutos vão começar a não ser frutos dignos de arrependimento. Olha, estar reinando em Cristo é andar numa linha muito fina. Eu não posso ser extravagante demais, eu não posso ser pobre. Eu vi um pastor falando uma besteira esses dias na internet, e gerou uma polêmica, ele dizendo, eu odeio o pobre, porque o pobre só fala, vai dizer que ele é pobre, obrigado meu filho, porque alguém deixou ele ficar pobre, porque oprimiu e etc e tal. Na verdade, o que ele deveria falar é que ele odeia a pobreza e não o pobre. A pobreza, ela é um espírito de miséria que deixa o homem sem nada, sem dignidade. Quando você vê alguém no sinal de trânsito com seus filhos, um dia ele foi porque estava extremamente passando necessidade, e hoje se tornou o estilo de vida. Vai oferecer um emprego para tirar aquela pessoa dali, ela não quer, porque ela lucra mais demonstrando pobreza do que trabalhando dignamente. E aí é essa linha tênue. Se eu trabalhar dignamente, eu vou me esforçar muito e ganhar pouco. Só que a dignidade, ela tem uma recompensa final, mas a promiscuidade não. Está entendendo? Você ganhar dinheiro de forma ilícita, está dando certo, rapaz. Olha, tem uma plataformazinha de jogo aí que o cara vai apostando, vai aprendendo não sei o quê, e vai dando certo. Não é porque está dando certo que é certo. Não é porque todo mundo está fazendo, você tem que fazer. E é nisso, pessoas perderam a dignidade, não estão nem aí. Por quê? Porque elas querem viver o melhor que o mundo oferece. Não viver biblicamente o que o Senhor fala, que vocês, se crerem, vocês vão comer e beber o melhor dessa terra. E quando ele fala isso, ele está dizendo do que ele criou, e não do que os homens estão criando. Já parou para pensar qual vai ser a sua prestação de contas com Deus? O que você vai apresentar para o Senhor como fruto do que você fez, do que você prosperou no Senhor? Será que Ele vai olhar para mim, para você dizer, servo bom e fiel? Você, olha, foi digno. Eu vi você passando aquela aprovação, mas você não se desviou, você recebeu propostas assim, assado, e você permaneceu firme. É nisso, os olhos do Senhor estão sobre nós para isso. Qual o fruto que nós temos dado ao reino de Deus? E passa por diversas coisas. Às vezes a pessoa quer dar fruto para Deus de uma forma, entre aspas, não é muito correto. Como assim? Ela está lá servindo ao Senhor, ela faz missões, ela visita pessoas, e etc e tal, mas a sua casa não reina a graça de Deus, porque ela é boa só para a rua, porque ela está com interesse de ter pedra na coroa dela. Temos que trabalhar para o Senhor, mas a casa dela não fala. E toda vez que Deus fala, que o Senhor fala na sua palavra, para a separação de algum obreiro, fala que ele tem que ser íntegro, que a sua casa esteja bem, que ele governe bem a sua casa, que organize a sua casa.
no governo da minha família, quando meu pai estava governando, tinha muita coisa que a gente não gostava como filho. Colocar a gente para fazer culto quando a gente não queria. Mas sabe o que é que ele estava ensinando para a gente? Que a gente não poderia aprender, porque nós não estávamos no mesmo corpo que ele. Era que no dia das nossas angústias, nas nossas dúvidas, a gente ia esboçar as mesmas palavras e as mesmas canções que fazíamos quando a gente não gostava. Porque o culto a Deus não deve ser somente quando você tem prazer. Eu fui para uma reunião de oração ontem, só estava eu e outro pastor. Era um summit de oração pela cidade, anunciado e tal, mas todo mundo está ocupado. Todo mundo tem alguma coisa. E só foi eu e ele. De pastores e líderes convidados, foi aqui na igreja, o pastor Roberto, da igreja Nossa Casa, Batista Nossa Casa, e a gente estava lá orando. Passamos um tempo orando, intercedendo pelas pessoas, pela cidade, pela igreja do Senhor. E ali Deus vai me dando muita clareza de algumas questões. Sobre isso que eu estou falando para vocês. Qual o fruto que nós temos dado para o Senhor? As pessoas entraram no funil agora e elas estão desesperadas nesse funil. E alguns estão em choque, paralisados, não têm dado fruto nenhum. Não têm evangelizado para ninguém. Não têm falado a palavra de Deus para ninguém. Você sabia que 90% da igreja não levou ninguém para Jesus? No último ano. Você lembra qual foi a última vez que você levou alguém para Jesus? Eu não estou dizendo levar alguém para visitar a igreja, para o culto, não. Discipulou alguém, falou de Jesus e aquela pessoa se converteu. Não estou falando de vir para a sua igreja, que você congrega, não. Estou falando de pregar o evangelho para alguém, orar por essa pessoa e ver aquela pessoa se converter. Estão entendendo? Só que hoje a gente está todo mundo aqui recebendo essa palavra, vamos ficar animado, mas é amanhã que a história começa, que a nossa história começa. Amanhã, qual a resposta que nós vamos dar a Deus? Amanhã nós vamos estar intercedendo por quem? Quem é o seu familiar que está mal, que precisa de oração, que você vai insistir sobre ele, que vai continuar falando para essa pessoa. Nós estamos na época do voluntariado na igreja. Muita gente é voluntário, mas ela é voluntária no dia que dá, quando pode, quando ela tem tempo. Mas o servo que é fiel ao Senhor, que está observando o fruto que está dando, ele vem em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque amanhã você vai trabalhar, você só não vai se você tiver o quê? Morrendo mesmo. É ou não é? Se você estiver morrendo, tiver que ir para o hospital, mas se não tiver, meu irmão, pode estar caindo a chuva que for, você vai para o trabalho. Você vai dar um jeito. Você não vai ligar para o seu chefe e dizer assim, minha rua aqui está alagada, mas a cidade toda foi alagada. Não, então tu dá um jeito de sair de casa e tu vai trabalhar. Mas porque para o Senhor a gente diz, Deus entende. Deus entende. Deus entende, Ele pode esperar minha adoração, minha oração, meu serviço a Ele. Pode esperar. E nós somos confrontados, irmãos, pela palavra. Todo que estiver em mim tem que dar fruto. O que é que nós estamos construindo para o Senhor? Nós temos um templo aqui bonito, trabalhando para organizar ele, mas não adianta ter esse prédio se as cadeiras estão vazias. E ovelha é que gera ovelha. Somos ovelhas de Cristo, temos que gerar ovelhas. Temos que pregar o evangelho. A pessoa, não, pastor, eu estou convidando, aí bota lá no WhatsApp dela. Eu quero saber se você está compartilhando só a imagem, alguém, você está orando por alguém. Você está insistindo sobre aquela pessoa. Gente, tem muita gente carecendo, morrendo, indo para o inferno. Já parou para pensar que seu vizinho, pessoas que você está convivendo,
está perdido nas suas paixões, e precisam ouvir do mesmo Cristo que você ouviu. Talvez elas ouviram de um Cristo errado. A irmã estava conversando comigo hoje, a irmã Solange, uma pessoa de outra igreja, de outro tipo de denominação, dizendo que ela está errada porque a irmã pintou um cabelo. Você entende, irmão? Pleno século 21, perto de Jesus voltar, as pessoas, irmã, aí disse que ela é vaidosa. Eu disse, então pergunte se na casa dela as cortinas são antigas ou novas, porque se trocou é vaidade. Se botou um paninho de mesa mais novo é vaidade. Tem que ser rústico. Perdendo tempo com besteira. Vocês estão entendendo? A gente não está aqui para perder tempo com isso. A gente precisa insistir na vida das pessoas. Teve amigos que o mais fácil era desistir. Mas uma coisa que eu entendi na minha vida também é o seguinte: eu não salvo ninguém. Quem salva é o Senhor, é o Espírito Santo que convence. O meu papel é continuar insistindo, orando e dando chance àquela pessoa. Buscando, fulano, vamos lá. Jesus ama você, cara. Eu tive amigos que deram muito trabalho. Muito trabalho. Ora estava na igreja, ora no mundo, e assim ia, oscilante, dificuldade de vencer as demandas da sua vida. Mas quando a gente se encontrava, dizia, aí cara, como é que tá? Rapaz, eu não estou bem não. Eu quero voltar para o Senhor, mas, meu irmão, não desista. Jesus, Ele te ama. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te abençoar para que você dê fruto para outras pessoas. Mas nós lemos no texto que todo ramo em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Isso é algo muito forte. Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, e agora nós estamos falando para pessoas que aqui todo mundo é convertido, conhece a palavra de Deus, é salvo. Só, irmão, vamos dar fruto. Temos que dar fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí Jesus está dando instrução aos discípulos. Vocês estão limpos pela palavra. Vocês foram limpos para poder dar fruto. E qual é o fruto que nós temos dado hoje? E o que eu quero dizer para nós é assim: não olhe isso como uma cobrança de Deus. Então agora eu vou fazer, porque se eu não fizer, o que eu vou apresentar para Deus? Tem gente que alguns cultos ela se converte porque foi gerado tanto medo na palavra, que ela diz, rapaz, eu vou para o inferno se eu não me entregar a Jesus hoje. Tem isso também. Mas eu nunca gostei muito dessa visão de você deslumbrar o inferno, estar com Deus por medo de ir para o inferno. Eu sempre pensei, gente, tem tanta coisa maravilhosa na palavra de Deus sobre a salvação da nossa vida, e as pessoas estão só pensando nisso. Quando vão pregar na rua, fala mais sobre o inferno do que a graça de Deus, que é a força para nos salvar. Por quê? Porque eles querem ver crentes que seguem uma cartilha denominacional, que seguem, como a irmã foi indagada, sobre não cortar cabelo, não depilar, como símbolo de santidade, quando na verdade são sepulcros caiados. Tem aparência de beleza, mas por dentro está morto. O que é que nós vamos fazer em relação ao Evangelho? Vamos dar frutos. Se alguém estiver em mim, versículo 6, se alguém estiver em mim, do capítulo 15 de João, será lançado fora. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora como a vara e secará. Escolhem e lançam ao fogo e elas ardem. E aqui Jesus não está falando mais sobre fruto, está falando sobre quem não está no Senhor. Quem está fora dele, quem está distante dele, quem saiu da presença. Pode falar. Sim. No livro da vida. Isso mesmo. Como eu falei a semana passada que o milagre, né, ele não dá sustento para a sua vida no Senhor. É a graça de Deus. É reconhecer todos os dias que precisamos de Cristo. É igual a pessoa que começa seu ministério dando testemunho da sua conversão. Chega um momento que cansa, irmão. E com a internet hoje, muita gente já viu teu testemunho. O que está acontecendo? Qual a novidade de vida? Se a palavra de Deus diz que vai haver novidade de vida. E eu quero dizer para mim e para você nessa manhã, não importa a idade, não importa o tempo de crente, Deus está gerando fruto através do seu povo. Ele quer gerar bons frutos através de mim e de você. Tem gente para ser salva, tem gente que vai precisar da tua paciência, tem gente que vai precisar conhecer o teu caráter, tem gente que vai precisar das tuas mãos, tem gente que vai precisar do teu abraço, tem gente que está precisando do que você tem. Então sirva ao Senhor com alegria tudo que você faça. Sirva ao Senhor com alegria. Está varrendo o chão, faça com alegria, glorificando ao Senhor. Está indo por obrigação, diga: Senhor, estou indo por obrigação, mas tenha misericórdia de mim. Transforma meu choro em riso, me ajude a ter alegria. É igual quando você acorda para ir trabalhar e não queria ter acordado. Queria um dia de folga, e você não consegue ter aquela folga. Mas você vai lá, porque tem que ir, e diz: Senhor, me ajude a cumprir o que eu tenho que fazer. Que eu não venha descontar nas pessoas, mas eu venha com alegria fazer algo na vida delas, dar bons frutos na vida dessa pessoa. Mas, irmãos, não caiam no conto das mentiras desse mundo, de que agora você tem que olhar só para você. Chegou o tempo de você olhar para você, cuidar de você. Eu acho interessante que a melhor versão das pessoas hoje é uma versão promíscua. Você não já notou isso, não? A melhor versão de muita gente é uma versão promíscua. Culto ao corpo. A pessoa era toda desmantelada, comia mal e tal, e agora emagreceu, aí já se torna alguém sensual. Ela, não tem problema você mudar seu corpo, emagrecer, é importante, é até necessário que a gente faça isso. Mas o meu corpo não pode ser fruto do pecado agora, ele tem que se alinhar, se ajustar, ficar melhor. Mas tem muita gente que não. Eu vejo muita gente hoje. Estou vivendo a minha melhor versão. Acabou o casamento e tal. É mulher velha com um monte de filho, mas querendo ser jovenzinha, se apresentando de forma promíscua na rua, para ser notada, para ser vista. Uma carência, falta de paternidade, de reconhecimento do que Deus fez por sua vida. Mas o mundo está pregando isso hoje. Viva a sua melhor versão. E tem outra também. Às vezes a pseudo melhor versão é: homem, deixa essa obra de Deus para lá. Vai viver sua vida, sua aposentadoria, seus dias. Você já trabalhou muito. Vai agora desfrutar. Esse é o grande problema do ativismo evangélico também. Pessoas estão dedicados à obra do Senhor, mas não estão em satisfação com o seu coração. Estão fazendo por fazer, porque tem que cumprir. Chega um momento que ela quer se emancipar. E ela precisa aprender a ter prazer e entender, irmãos, que não é sobre uma carreira que
chega um momento que você se aposenta. Não é sobre isso. A gente precisa entender que nosso trabalho no Senhor não é em vão, e Ele salva pessoas do inferno, Ele muda famílias, Ele restaura pessoas, Ele transforma corações, irmãos. A irmã Leni começou um trabalho de evangelização em frente à casa dela, com as vizinhas. A irmã Cícera aqui, que estava afastada. Severina, né? Severina. Eu disse o quê? Cícera, Francisca, Severina, desculpe. A irmã estava afastada dos caminhos do Senhor ali, e o Senhor reconectou. E tem muito mais coisa acontecendo, vai ter muito mais história para contar, mas eu quero incentivar a mim e a você, irmãos. Às vezes ali onde você mora, seus vizinhos, tem vizinho que só sabe se o irmão é crente, se ele ligar o som e começar a cantar. Mas o crente às vezes não tem coragem de chegar no vizinho e dizer: ei, como é seu nome? Sou sua vizinha aqui, eu quero orar por sua vida, posso orar por sua vida? Você tem algo que eu posso orar por você? Às vezes, irmãos, aquela pessoa estava precisando desse socorro, e abre o coração ali, conta a situação da família, e você pode ali começar a conectar aquela pessoa ao reino de Deus. É tão simples, mas a gente quer estar ocupado com coisas que nos dão prazer, com resultados. Mas eu quero incentivar a mim e a você nessa manhã. Senhor, eu preciso dar fruto digno de quem se arrependeu. Eu quero orar com você. Queria que você baixasse sua cabeça, colocasse seu coração diante do Senhor.